Olá, pessoal, boa noite para vocês. Passando aqui, né, para os nossos lembretes aí da semana, para que vocês ajustem aí as atividades de vocês, os processos de vocês aí, e a nossa disciplina que deu início na semana passada, né, que é a disciplina de pensamento filosófico e social no Brasil. Então, hoje a gente vai fazer o segundo e o terceiro encontro dela. Por que os dois encontros estão juntos? No próprio calendário lá do curso de vocês, ele é junto, mas é porque na próxima terça-feira também eu não poderei estar com vocês, né? Então, aproveitando aí o início lá do próprio calendário, né? Fátima acabou de entrar. Então, hoje a gente vai ver a unidade 2 e a unidade 3, já para quase finalizar aí as situações, né? Então, a disciplina, como eu coloquei para vocês, uma disciplina também bastante importante aí para a temática nossa, né? Para a vivência nossa aí do curso, né? Em todos os Essa não vai módulos, parar, em não? todos os períodos aí que a gente está estudando, então faça-se aí, dá-se aí a essa importância da gente poder fazer uma leitura aprofundada, né? Uma situação mais ativa aí, para a gente poder consolidar esse processo todinho. Bom, então a gente sabe aí que o caderno de estudos nosso dessa disciplina aí, ele foi pensado, né, para que a leitura nossa aí, ela possibilitasse aí justamente o desenvolvimento dos objetivos que são tratados, né? Então, tem aí uma ordem histórico-cronológica, né? A historicidade é a própria, né, da existência humana. Oi? Vocês viram isso aí no primeiro momento. Tá. Então, é importante aí que vocês se organizem com relação a essa situação. Então, o que a gente tem aí mais? Né? Quando a gente pensa em nós mesmos, né? Imagina. de quem somos, a gente pensa aí como seres heróicos. Eu vou desligar o microfone de Fátima aqui, porque está dando eco. Viu, Fátima? Eu vou ativar o mudo seu, porque está dando eco. Depois você ativa novamente. Aí, assim, pessoal, quando a gente pensa, né, tudo ao longo aí dessa primeira unidade que a gente viu dentro da semana passada, né, essa trajetória desse pensamento filosófico aí até a atualidade, que vai identificando aí continuidades, rupturas aí de cada novo período aí de pensamento humano. Nós vamos fazer algumas correções, claro, e nesta segunda unidade que a gente começa nessa semana, né, é um exercício bastante semelhante aí com relação ao pensamento social, né, que seria o desdobramento aí, a especialização aí do pensamento filosófico a partir aí do século XVIII, né, com a Revolução Industrial e Francesa. Então, o pensamento social ele vai surgindo aí como uma necessidade, né, das sociedades humanas compreenderem melhor a sua existência, né, coletiva, seja aí pela necessidade da organização da vida ou pela sociedade, né, ou como forma mesmo de denúncia aí das injustiças que ela pode gerar. Lembrando que a terceira unidade que a gente está vendo hoje também para finalizar a disciplina logo, ela será analisada aí a construção do pensamento filosófico social no Brasil. Então, por um lado, né, ele está aí em continuidade da reflexão filosófica e sociológica anterior, né, mas por outro lado desenvolveu aí também as suas particularidades conforme as necessidades, né, da realidade brasileira. Então, qual é o nosso primeiro ponto? Iniciar, então, as correções da semana anterior, né? Então, com o material, com o livro em mãos, vocês vão aí se organizando para poder enxergar aí direitinho nessas autoatividades aí que a gente vai ver. Então, iniciando aí com a autoatividade da unidade 1, tópico 1, questão 1. Prezado acadêmico, prezada acadêmica, vamos conferir uma questão que você pode realizar nas autoatividades presentes no caderno de estudos da disciplina de Pensamento Filosófico e Social no Brasil. Vejamos a pergunta. Sobre os sofistas, é verdadeiro afirmar. Analise as seguintes sentenças. Podemos afirmar que a primeira sentença está correta? Não, pois os filósofos pré-socráticos são definidos assim justamente porque atuaram antes do filósofo Sócrates fazer escola no pensamento grego.
Os sofistas viveram mais ou menos no mesmo período que Sócrates, e sua principal contribuição para a filosofia se dá principalmente no âmbito da educação. Será que a segunda sentença está correta? Acabamos de dizer que a contribuição dos sofistas se deu principalmente na educação. Vejamos uma parte do livro didático que atesta isso. Assim, os sofistas se tornaram os primeiros educadores, pois contribuíram para a sistematização dos conhecimentos, de tal forma que puderam formar o cidadão, que faz a sua voz ser ouvida na ágora. Eles dão uma contribuição fundamental para a sistematização do ensino, ao formarem um currículo de estudos, gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. Este trecho pode ser encontrado no tópico 1 da primeira unidade. Ele confirma o enunciado. Portanto, a segunda sentença é correta. A terceira sentença também não é verdadeira. Basta notar que a Idade Média se deu entre os séculos V e XV, e os sofistas são parte do mundo antigo. Alguns deles, inclusive, tiveram contato com Sócrates. E a quarta sentença, será que é correta? Não. Isso, pois o helenismo compreende um período posterior ainda a Aristóteles e Platão, enquanto os sofistas atuaram sobretudo no século V antes de Cristo. E quanto a serem chamados de céticos, o livro didático nos mostra que isso não se confirma. Podemos, portanto, concluir que a única sentença que está correta é a segunda sentença. Precisamos agora encontrar, dentre as alternativas, qual corresponde à sentença correta. Logo, só podemos concluir que a alternativa D é a correta. Até a próxima. Então, pessoal, essa questão aí, ela trata aí da filosofia medieval, né? E a gente sabe que a filosofia medieval, ela é aquela que é desenvolvida ali na Europa durante a Idade Média, né? Possui ali aquela, como característica principal ali, a união entre a cultura filosófica grega antiga, com a religião cristã, né? Que teve o seu apogeu aí nesse período. Então, a Idade Média, ela foi marcada aí pela forte influência da Igreja Católica, né? Os temas abordados pelos filósofos medievais reforçavam aí o poder da Igreja, né? E relacionava, inclusive, aí com a fé e com a razão, né? A existência e a influência de Deus e os propósitos da teologia e da metafísica, né? O raciocínio teológico da época utilizava ali muitos métodos e técnicas dos filósofos antigos para poder refletir e também sistematizar aí a doutrina cristã. Então, a filosofia medieval, ela buscou conciliar aí duas áreas até então distintas, né? Que seria a razão científica e a fé cristã. Então, a filosofia medieval, ela abordava aí essencialmente, né, os problemas que eram relacionados aí com a crença, né, e a influência de Deus também para a realidade, né, além aí do desenvolvimento natural, né, de áreas como a lógica e a ética, né, que vocês já viram também no estudo aí desse processo. Então, quando se fala desses filósofos, estão falando de quem? Santo Agostinho, né, que explorou ali a teoria da iluminação, né, iluminação divina. São Tomás de Aquino, né, que ele foi responsável aí por conjugar a filosofia aristotélica, né, com os ideais do cristianismo, né, e deu origem ao chamado tomismo. João Duns Scoto, que desenvolveu aí a teoria da universidade do ser, que afastava aí a distinção entre a existência e a essência, né? Guilherme de Ockham, também, que foi um teólogo aí, um frade franciscano, considerado aí o precursor do nominalismo também, né? E aí vocês vão crescendo os estudos de vocês com base aí também
nessas assertativas, né? Então, vamos embora ver aqui também outra correção, né? Mais uma correção de alta atividade. Agora, no tópico 2, uma questão única da página 45, também bastante importante aí para a formação de vocês. Prezado acadêmico, prezada acadêmica, vamos conferir uma questão que você pode realizar nas autoatividades presentes no caderno de estudos da disciplina de Pensamento Filosófico e Social no Brasil. Trata-se de uma questão dissertativa. Vejamos. Antes de oferecermos a resposta a essa pergunta, vamos fazer uma pequena atividade prática. Você, caro acadêmico, acadêmica, saberia responder do que não podemos duvidar? Qual foi a resposta de Descartes? Experimente fazer esta pergunta a alguém que esteja próximo de você neste momento. Enumere algumas possíveis respostas no espaço a seguir. Você deve ter encontrado várias respostas à pergunta. Vamos ler um breve trecho da obra Discurso do Método, de Descartes. Vejamos se consegue descobrir a resposta. Nesta passagem, podemos utilizar um trecho do discurso do método disponibilizado no próprio caderno de estudos. Vamos lê-lo a fim de buscar respostas a essa pergunta. Nossos sentidos nos enganam. Rejeitei como falsas todas as razões que eu tomara até então por demonstrações. Pensamentos que temos quando despertos nos podem também ocorrer quando dormimos. Resolvi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado no meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusões de meus sonhos. Mas, logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. Na autoatividade do caderno de estudos, podemos identificar este trecho. Aqui vamos identificar algumas das coisas das quais Descartes duvida. Antes disso, é importante lembrar que estes passos de desconstrução de conhecimentos estão detalhados na primeira meditação da obra Meditações Metafísicas. Agora vamos ao trecho. No primeiro sublinhado, identificamos que os sentidos nos enganam. Logo após, atestamos a falsidade de demonstrações. E, em seguida, Descartes nos diz que não há como distinguir o pensamento do sonho. O ponto-chave de nossa interpretação vem logo em seguida, quando Descartes diz: resolvi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado no meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos. Mas, logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. Este trecho deixa claro o argumento de Descartes sobre algo do qual não podemos duvidar. Não podemos duvidar de nossa existência. Vejamos nossa resposta. Descartes chegou à conclusão de que apenas não podemos duvidar de que estamos aqui fazendo estas perguntas. Portanto, o ser que duvida é o ponto de partida da filosofia. Daí vem a famosa afirmação de Descartes, segundo a qual penso, logo existo. Em latim, ela é escrita da seguinte forma: cogito ergo sum.
está situado no século XVIII, o que de forma alguma permite situá-lo no contexto do século XVI. A terceira alternativa também é incorreta. Vamos passar à sentença 4, ou a quarta sentença. Podemos encontrar no livro didático uma passagem que comprova a veracidade desta sentença. Ela é, portanto, correta. Conforme Trigo, 2009, outra contribuição decisiva para a consolidação da teoria heliocêntrica foram os estudos dos astrônomos Tycho Brahe, 1546 a 1601, e Johannes Kepler, 1571 a 1630. Os dois viveram e trabalharam em Praga, capital da atual República Tcheca. A importância do primeiro está na geração de uma enorme quantidade de dados a respeito da localização de estrelas. Kepler, por sua vez, utilizou os dados de Brahe e determinou que os planetas viajam ao redor do Sol em rotas elípticas e não circulares, como havia afirmado Copérnico. Vejamos, então, caro acadêmico, cara acadêmica, qual a resposta final. Vimos nos slides anteriores que as sentenças 1 e 4 estão corretas. Vemos que, dentre as alternativas, a que apresenta a sequência correta, portanto, é a terceira alternativa, que diz que as sentenças 1 e 4 estão corretas. Até a próxima. Bom, pessoal, aí vocês viram um pouco da filosofia contemporânea, né? Cronologicamente, ela vai situar aí entre o período impreciso ali do século XIX até os dias atuais, onde que alguns estudiosos eles preferem ali classificar os pressupostos teóricos, né? E os pensamentos filosóficos aí produzidos no século XIX, como parte aí da filosofia moderna. Agora, permitindo, né, se claro, a fazer ali uma análise bem mais conceitual, bem mais ampla, né, bem mais historiográfica aí do que estritamente positivista e cronológica, enfim. Então a gente pode conceber que as produções filosóficas aí do século XIX, elas aproximam-se muito mais daquilo que foi produzido nos séculos posteriores do que nos períodos anteriores. Os pensamentos reinantes ali do século XX, as escolas filosóficas, as interpretações, né, a pós-modernidade, tudo que há de diferente aí na filosofia ocidental nos dias de hoje, que se destaca para a filosofia moderna, ela nasce em obras filosóficas ali do século XIX, com Auguste Comte, né, Arthur, Karl Marx, enfim. Então, durante o Iluminismo, no fim da modernidade ali, havia uma crença comum de que o avanço da ciência, das técnicas, do conhecimento, né, aliado ali à popularização, né, desse conhecimento aí por meio da educação, trariam ali um avanço moral para a sociedade. Então, o positivismo de Auguste Comte, ele permanece ali, de certo modo, numa linha iluminista, né, mas ele acrescenta ali a necessidade de um conhecimento estritamente científico, né, e de uma rigorosa ordem ali, social, aliás, de uma ordem ali para o avanço social. Né? Então, vamos ver agora a unidade 2, né? O que basicamente será questionado de vocês, será cobrado de vocês aí dentro dessa unidade 2, e também o que será cobrado aí dentro da unidade 3, né? Também de extrema importância aí para a gente poder seguir, tá bom? Prezados acadêmicos, a vida por si só nos apresenta inúmeros questionamentos a todo momento. Casar ou comprar uma bicicleta? Buscar um trabalho por satisfação ou porque paga bem? Crescer por mérito ou por vantagem? E por aí vai. O pensamento filosófico e sociológico
deve levar em conta todos os aspectos da vida, porque tem sua importância como método de investigação e análise dos acontecimentos sociais e o papel decisivo do iluminismo nesse processo de mudança de pensamento e ação no entendimento das realidades sociais do nosso tempo e de tempos anteriores. Você pode encontrar essa afirmação nos escritos de grandes pensadores de diferentes épocas, como, por exemplo, Augusto Comte, Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, Pierre Bourdieu, Michel Foucault. O maior representante da sociologia, Augusto Comte, contribuiu da seguinte forma para explicar que a humanidade passa por 3 estágios: estágio teológico, estágio metafísico e estágio positivo. No estágio teológico, os fenômenos são interpretados como produtos da ação direta e contínua de agentes sobrenaturais, mais ou menos numerosos. No estágio metafísico, os fenômenos são explicados com referência a essências, ideias, forças abstratas, como a simpatia, a alma vegetativa e etc. E, por fim, no estágio positivo, o homem procura descobrir, com um uso bem combinado do raciocínio e da observação, as leis efetivas de sucessão e de semelhança, que presidem ao acontecimento dos fenômenos. Karl Marx, por sua vez, acreditava numa humanidade melhor com a vitória do proletariado sobre os capitalistas, acreditando ser possível que na batalha final os operários venceriam os capitalistas, criando a partir daí o mundo ideal sem diferença de classes, onde existiria a igualdade entre os homens. Max Weber, também alçado ao panteão dos pais da sociologia, traz seu pensamento chamado processo de racionalização e desencantamento que provém da sociedade moderna e capitalista. Mas seus estudos também deram contribuição importante para a economia. Sua obra mais famosa é o ensaio A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, com o qual começou suas reflexões sobre a sociologia da religião. Weber argumentou que a religião era uma das razões não exclusiva do porquê as culturas do Ocidente e do Oriente se desenvolveram de formas diversas, e salientou a importância de algumas características específicas do protestantismo ascético que levou ao nascimento do capitalismo, à burocracia e do Estado racional e legal nos países ocidentais. Michel Foucault foi o principal representante do estruturalismo. Toda a sua obra é exaustivo trabalho de arqueologia do saber ocidental, pondo em evidência as estruturas conceptuais que, a priori e em época, determinam as articulações entre o saber e o poder, estabelecendo o que é intertido e o que é permitido. O pensamento de Foucault explorou os modelos do poder nas várias sociedades e a forma como esse se relaciona com as pessoas. Foucault apela ao desenvolvimento de uma ética individual de resistência ao poder que possibilite simultaneamente viver uma vida digna de admiração. Faça esse exercício. Busque em outras fontes a vida, a obra, o pensamento desses pensadores e também o meio, as circunstâncias em que eles viveram, porque certamente o seu pensamento ia além da realidade em que viviam, e isso nós hoje podemos comprovar. Não esqueça de que vimos até aqui para entendermos cada vez mais da importância do pensamento sociológico filosófico na compreensão dos fatos sociais que nos atingem invariavelmente todos os dias. O que a sociologia pode fazer para nos ajudar a pensar? Ela pode nos ajudar quando demonstra as múltiplas formas de controle social que ocorrem sorrateiramente à nossa volta, ou quando aborda os desafios dos movimentos sociais em defesa da diversidade sexual ou étnica. Acessem o ambiente virtual de aprendizagem, tirem suas dúvidas, participem dos fóruns e enquetes e aproveitem os materiais lá disponíveis. Até mais! Então, pessoal, isso daí é o gênero aí do tópico 2, né, da unidade 2 que a gente vai estudar. Então, veremos agora qual é o tema também da unidade 3, né, como que a gente vai abraçar também aí essa unidade 3. Então, bastante atenção.
para vocês finalizarem aí a disciplina, né? Se organizarem aí, uma disciplina boa de se trabalhar. Então, para a gente poder finalizar também, tá bom? Entramos na reta final do nosso estudo de pensamento filosófico e social no Brasil. Vimos anteriormente que, para entender a sociedade brasileira desde seus primórdios, é preciso compreender a influência europeia presente nos primeiros colonizadores imigrantes do Brasil. Esta influência foi muito forte no período colonial, no Império, passando pela Primeira República até a atualidade. É preciso que você, estudante, tenha um interesse em buscar outras fontes de estudo para entender melhor todos esses períodos históricos, para poder melhor entender a realidade em que vivemos, para poder aplicar os estudos nas situações do cotidiano, para entender o impacto e a importância que os diferentes movimentos sociais tiveram no decorrer da história em relação à sociedade que temos hoje e que queremos amanhã. Saiba você, acadêmico, que para termos uma sociedade mais justa, mais humana, a filosofia e a sociologia são uma ferramenta poderosa para o estudo, para o debate, para a implementação, para reforço da ideia de nação que queremos. Dois acontecimentos importantes da história mundial são muito significativos para o Brasil: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Comecemos com a Revolução Francesa, e você, acadêmico, já pode ir pensando se há reflexos desses dois acontecimentos em nosso país. A situação na França era tão grave que a população estava insatisfeita com a monarquia, e por isso o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia, comandada pelo rei Luís XVI. A queda da Bastilha, como bem conhecemos, em 1789, é o marco desse processo revolucionário que vai além da esfera política. O lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade é o resumo do ideário daqueles que querem mudanças profundas na sociedade francesa. Aqueles que faziam parte da nobreza e que puderam fugir se livraram da guilhotina, enquanto que a família real foi capturada. Preso, os integrantes da monarquia, entre eles o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, foram guilhotinados em 1793. A religião, que tinha grande força e não só espiritual por parte do seu clero, também não saiu impune, pois os bens da igreja foram confiscados durante a Revolução. No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Temos vários filmes que retratam esses dois acontecimentos, e certamente você já deve ter assistido a alguns deles. Vamos para a Revolução Industrial, que pode ser compreendida didaticamente a partir de 3 etapas. A primeira etapa da Revolução Industrial acontece entre os anos de 1760 a 1860, primeiramente na Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão com o uso de tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuíram para a continuação da Revolução. A segunda etapa da Revolução Industrial situa-se entre os anos de 1860 a 1900, agora com a participação de países como a Alemanha, França, Rússia e Itália. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor, a explosão da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Por fim, a terceira etapa da Revolução Industrial é marcada pelos avanços tecnológicos do século XX e XXI. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular seriam algumas das inovações dessa época. Entendendo essas etapas da Revolução Industrial, podemos fazer uma leitura da situação atual brasileira nesse setor e identificar em que etapa podemos nos incluir.
Enquanto a Europa vivia a Revolução Industrial, no Brasil, as questões prementes, além das questões econômicas, políticas, havia os desafios da escravidão, da questão indígena. Quando o Brasil chega ao século XX, executando a escravidão, praticamente extinta, todas as questões que compõem a vida em sociedade estão necessitando de melhores caminhos para seu pleno desenvolvimento. Nada mais justo que surjam vários movimentos sociais que vão alertar para a importância dos interesses da coletividade, muitos deles embutidos das ideias que aqui ainda ecoam da Revolução Francesa. É justamente no século XX que temos grandes brasileiros, filósofos, sociólogos, que precisamos lembrar pela importância do seu pensamento. Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Graciliano Ramos, Roger Bastide, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso. Eles procuraram fundamentar, analisar o porquê do nosso país constituir-se tão diversificado, tão contraditório e, ao mesmo tempo, tão singular. É claro que, por causa dessa caracterização do Brasil, cada um desses pensadores e tantos outros vão apresentar uma visão muito peculiar e muito particular sobre o seu pensamento. Se enquanto Oliveira Viana vem em defesa da eugenia racial, Sérgio Buarque de Holanda trata do mito do brasileiro cordial. Não esqueça, caro acadêmico, que por serem do século passado, esses pensadores não delimitam seu pensar somente no século XX. Eles analisam também a sociedade do século XIX, a imigração, as relações de produção e trabalho, os estereótipos que perpassam nossa cultura, como o malandro que leva sempre vantagem, o Zé Carioca, o preconceito velado, enfim, as ideias fundamentais e suas diretrizes de entendimento da realidade nacional. O pensamento filosófico e sociológico do país demarca o modo como nós mesmos nos interpretamos e delimita quem nós somos de verdade. A visão do mundo de muitos brasileiros desavisados pode implicar em uma concepção de nação que, no final das contas, pode ser totalmente equivocada. Neste caso, nós não somos exatamente o sonho dourado, preconizado em nossa bandeira e hinos nacionais. Ao contrário, as delimitações entre o mundo real e ideal são bem distantes e, por vezes, profundamente contraditórias. A nação brasileira é uma representação mental que, normalmente, não condiz com aquilo que se vê em nosso cotidiano. Por este viés, a maioria esmagadora dos principais pensadores brasileiros contesta a visão comumente propalada de que somos um país bonito por natureza ou de que o brasileiro é cordial. Por fim, desde a indefinição do verdadeiro e legítimo representante da nação brasileira até o descaso atual que dispensamos ao indígena como primeiro dono da terra, os pensadores aqui elencados devem nos ajudar no exercício hermenêutico de compreensão desse nosso país tão brasileiro. Caro acadêmico, o tópico 3 da terceira unidade vai tratar e refletir sobre as 3 vertentes do pensamento filosófico e sociológico brasileiro, cristão, positivista e socialista. Você deve se perguntar se há alguma ligação entre essas 3 vertentes. Eu te digo que a sociologia e a filosofia são áreas do saber que estão invariavelmente ligadas a todos, porque elas nos ajudam a entender a amplitude e o alcance desses temas. Um tema que converge para algumas dessas vertentes pode ser aqui destacado: a teologia da libertação, movimento cristão com fortes preocupações sociais, que uniu leigos, religiosos católicos, protestantes. Quanto ao pensamento positivista, há de se destacar o aspecto que nos interessa: a influência do positivismo na educação caracterizou-se pela luta a favor do ensino leigo das ciências e contra as escolas tradicionais humanista, religiosa, contribuindo para a instituição do currículo multidisciplinar, ou seja, fragmentado. O ensino tecnicista é um reflexo forte da influência positivista. Para concluir, quero aqui, caro acadêmico, relembrar junto com você os objetivos dessa disciplina, sabendo que você é um estudante capaz de analisar os fatos e acontecimentos sociais e que devem motivar a busca constante de aprendizado
e conhecimento. Saber conceituar a filosofia e a sociologia enquanto sistematização do pensamento humano ao longo da história, reconhecer as principais características do pensamento filosófico e social de cada época histórica, aguçando a percepção para as particularidades do pensamento atual, conhecer as principais correntes filosóficas e sociológicas e seus respectivos autores, identificando a busca do saber e do rigor atrelados ao seu contexto de formulação, compreender a construção dos valores morais e éticos das sociedades enquanto construção histórica passível de acertos, erros e contradições. Entender a construção do pensamento filosófico e social no Brasil a partir do diálogo com o conhecimento anteriormente formulado em diferentes situações e lugares. Todo esse nosso estudo até aqui, o caderno, esta nossa conversa, as avaliações, o AVA, não servirão de nada se não forem motivadores de uma busca constante da compreensão da sociedade em que vivemos, de conhecer a nossa história para poder avaliar, contribuir de forma eficiente e eficaz para aquilo que precisa melhorar, a vida da nação e do povo brasileiro. Prezado acadêmico, nos despedimos aqui. Acesse o ambiente virtual de aprendizagem, tirem suas dúvidas, participem dos fóruns e enquetes e aproveitem os materiais lá disponíveis. Bons estudos! Então, pessoal aí da disciplina de pensamento filosófico e sociológico, né? A gente chega ao fim, o pessoal aí agora da sociologia crítica já está começando a entrar na sala, viu? Fátima e Ana Cristina, está sendo gravado, né? Porque é excepcional, e aí eu estou passando para vocês ali também, tá bom? Então, o que que aconteceu? Hoje a gente fez a correção da unidade 1, a apresentação da unidade 2 e da unidade 3, conforme está lá no cronograma da disciplina de vocês, tá bom? Lembrando que na próxima terça-feira, então, a disciplina está encerrada, a gente não tem encontro, mesmo porque também eu não estarei aqui, e aí vocês já vão finalizando, tá bom? Com relação ao paper de vocês, já enviei tudo lá para vocês também no grupo, não perca o prazo, para que a gente não tenha nenhum problema já com a questão, tá bom? Não perca aí o prazo, porque pode ser que não consiga aí uma outra alteração, tá bom? Professor, Obrigada, professor. a nota do meu paper, que o senhor pediu lá para eles colocarem lá, colocaram no lugar errado, colocaram nesse novo. O velho está como que eu estou reprovada. Ah, colocou no lugar errado, eu vou falar com o Márcio, viu? Ele Tá colocou bom. nesse semestre, não colocou no semestre passado. Você podia me dar uma lembrada amanhã, viu? No WhatsApp amanhã de manhã, porque ele trabalha na parte da manhã, senão eu esqueço, tá bom? Tá bom, professor. Então, Obrigada. tá ótimo. Boa noite para vocês bom, e até então. logo mais. Tchau, Tá bom? professor. Obrigada. Tchau, tchau. Disponha, bom descanso.